Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui pela The Wine School Brasil, uma outra live especial do nosso programa. Hoje nós vamos debater sobre um assunto bastante técnico. Acho que vai ser uma conversa bacana, mas vai ser uma conversa descontraída. Tudo bem, Kelly? O pessoal já está entrando aqui. Vamos esperar aqui o Leonardo. Daniel, tudo bem, Daniel? Como vai? Vamos falar sobre intempéries. Eu tenho tanta pergunta, gente. O Ferrazo, tudo bem? Vamos discutir bastante. Acho que a parte técnica o pessoal vai curtir aqui, vai ser uma coisa bacana. Vou esperar o Leonardo entrar, pedir para participar aqui e aí a gente já começa. Tô esperando aqui. Por enquanto a gente vai bebendo, né? Fala, Zé. Vou levar aquele vinho no nosso almoço, hein? Não vou não. Por enquanto a gente vai bebendo aqui, em homenagem a Brasil. Vou mostrar para vocês o que eu tô bebendo. Para quem conhece, Peruso Merlot, vinho brasileiro. Para quem não conhece, deveria conhecer, viu? É um vinho bem bacana da campanha. Boa noite, Carlos, Loreto. Ó, tem gente que já conhece, ela já falou excelente lá. Realmente esse Merlot é bem bacana. Ó, o Léo já entrou aqui. Preciso... Léo, você precisa pedir para participar aqui para eu te colocar. Valeu, obrigado, Carlos. Obrigado. Obrigado a todos e parabéns a todos os professores do Brasil. Acho que tem bastante gente aqui para fazer bastante pergunta. Eu tinha selecionado cada pergunta bacana aqui, mas acho que vai ter bastante gente para fazer pergunta. Ferrazo, parabéns para você também. Grande Ferrazo, grande professor. Como é que eu vou fazer aqui, Leonardo? Eu vou enviar para ele participar aqui. Fala, Léo. Meu, tudo bem? Oi, tá meio parado, tá congelado? Tudo certo? Obrigado, Kelly. Não estamos te ouvindo, tá? Sua imagem tá congelada, Léo. Tá congelado ainda não? Esse tá congelada. A gente consegue ouvir sua voz, mas sua imagem tá Tá, congelada. eu vou sair e entrar de novo, tá? Beleza. Ó, Kelly, ó só, ó. Quer? Merlot. Vamos ver se agora eu consigo fazer o Léo aqui entrar. Conectando. Léo? Certo? Não? Tá falhando. Não deu certo? Acho que o sinal não tá bom porque ele fica girando ali. Acho que não deu certo ainda. Tá, deixa eu ver um negócio aqui. Tenta entrar no 4G, Léo.
Então, pessoal, o que que vocês estão bebendo aí hoje? Ficou mais frio, ficou mais gostoso, né? Para tomar um tinto. Eu tava tomando só branco e rosé esses dias. Fala para mim aí o que que vocês estão bebendo. Vamos ver aqui se ele colocou no 4G. Eu acho que ele deve estar transmitindo lá de Goiânia. Léo? Não? Eu vou tentar o 4G. Ah, isso, tenta o 4G, que eu acho que é Tá, melhor. beleza. Pô, ninguém, não estão tomando nada, ô Ferrazo. Conhece esse aqui, ó? Peruso. Esse vinho é bem bacana, viu? Merlot. A Kelly deve estar tomando um vinho brasileiro. Em homenagem ao Dia dos Professores também. Se não tiver, tá perdendo tempo. Vamos ver se entra agora no 4G. Léo? Agora deu ou não? Ah, agora sim, hein? Ah, beleza. Eu tava achando que você tava falando de Goiânia, que tem um amigo nosso que é de Goiânia, que toda vez que ele liga com o celular dele, não sei se acho que é a marca, que é CCE, sabe? Aquele comecei comprando errado. Não, vamos. Nunca, a primeira vez que deu problema aqui a internet, vamos ver com o 4G, acho que vai tranquilo. Não, tudo bem, agora ficou ótimo. Boa. Léo, tem um monte de gente, bastante técnica, bastante estudante aqui de diploma, ex-estudante, já de o DIP W7, muita gente para fazer um monte de pergunta aqui. Hoje vai ser cabeçuda essa live Vamos lá, aqui. vamos lá. Então, Vamos então eu vou começar como preparar. a gente começa todas as lives, tá? Eu vou me apresentar. Eu sou o Felipe Campos, eu sou professor da Wine School Brasil. Nós somos provedora dos cursos W7. O Léo deve conhecer, é o Wine Spirits Education Trust, a organização inglesa mais famosa do mundo de cursos de vinho. Nós somos provedores oficiais dessa instituição no Brasil, oferecemos nível 1, nível 2, nível 3. Atualmente, nós estamos oferecendo nossos cursos online. O segundo, a turma do nível 1 já esgotou, acredito que talvez tenha alguma outra vaga. O nível 2, que será com o Joe e mais a doutora Kelly. Agora no final de novembro, começo de dezembro, aguardamos para quem quiser participar com toda a segurança, que nós acreditamos pela Wine School que o distanciamento ainda estamos melhorando, ainda é a medida mais eficaz da gente combater, como a gente viu numa última live com o Dr. Marco Aurélio, que explicou muito bem os riscos que a gente ainda tem em ficar em salas fechadas, com aglomeração. Bom, eu vou pedir para o Léo se apresentar. Eu já li o perfil dele, né? Que como todo bom entrevistador, a gente lê o perfil dele. O cara é cheio de título aí. Então eu gostaria que ele se apresentasse. Obrigado. Por favor, Léo. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação falar com vocês e falar para vocês, de toda a equipe, né? Eu tenho uma proximidade um pouco maior com a Kelly. Não conheço a Kelly pessoalmente, mas converso com ela por mais tempo. Então, gostaria de agradecer a todos vocês. Conheço bem a escola de vocês. E da mesma forma, a nossa também. Inclusive, acredito que o ano que vem inteiro a gente vai... A previsão é que vai inteiro o ano, tá? De 2021 ainda, pelo menos até sair uma vacina e todo mundo estiver imunizado, né? A gente fazer essa... Vai ser online. Então, a gente vai ter que se acostumar com essa... Meio que na marra, assim, mas a gente vai ter que se acostumar com esse novo modelo, né? Já pode fazer o merchan da escola aí, porque eu sou um dos matriculados. Eu já estou matriculado nos 2 cursos aí. Beleza. Não, eu sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, né? Sou professor de viticultura, então eu sou engenheiro agrônomo, sou mestre em produção vegetal e sou doutor em fitotecnia. Sempre, toda a minha trajetória de mestrado e doutorado foram voltadas para a fisiologia e manejo da videira, né? Mas eu sou responsável por disciplinas como ecofisiologia da videira, que a gente dá essa parte de climatologia dentro da disciplina, né? E outras disciplinas em nível de técnico, graduação e pós-graduação. Então a gente pega esses 3 níveis, e inclusive os cursos EAD, né? Que você está inscrito nos 2, acabou de me informar. O curso
que é viticultura básica, né? Conceitos básicos, e a poda da videira, né? Que a gente tá trabalhando, tá bem legal esse curso e vale a pena fazer. É Os muito dois. bacana. Muito bacana. Léo, conta pra gente como é que você começou aí, porque tem muita gente que às vezes assiste a live e quer saber, eu quero começar, como é que o Léo começou, de repente você é um parâmetro pro pessoal, assim, às vezes, para É, conhecer também. a minha história é muito louca, assim, que eu tentei 5 anos para medicina, tá? Assim, Aí, tentei eu sou cinco. médico, agora eu tô Aí, ó, tentando para ser, para videira, agora eu tô olha tentando aí, ó. do outro lado. Eu tentei 5 anos vestibular para medicina e eu tentava nas federais e não conseguia passar. No último vestibular, o meu pai começou a trabalhar com partes de agronomia e eu disse, me interessei e fiz agronomia. Passei em terceiro lugar na Estadual de Santa Catarina, fiz a minha graduação lá e desde o primeiro semestre eu me enfiei como bolsista de iniciação científica. Trabalhei com mecanização agrícola, com plantas de lavoura, com tudo que a agronomia pode te oferecer. E no final do curso eu acabei trabalhando com fruticultura. E daí dentro da fruticultura com viticultura. Aí fui um estágio, consegui uma bolsa para ir para o Chile, morei 1 ano no Chile e lá daí eu disse, bom, aqui meu chão. Voltei, fiz o meu mestrado na área, fui para a Itália, fiz um mestrado sanduíche em Bolonha, também me especializei em viticultura, voltei, fiz meu doutorado na URGS e acabei aqui na Embrapa Vivinho, onde eu consegui passar, né, no concurso para professor aqui, e eu passei na Unipampa também. Eu dei aula eu fui professor da Universidade Federal do Pampa, antes de estar aqui no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Agora você é livre docente, então. Sim, sim. Na verdade, é uma carreira um pouco diferente do magistério superior. Eu sou ensino básico, técnico e tecnológico. Então, a gente trabalha com níveis técnicos, né? O primeiro, segundo e terceiro ano, técnico em viticultura. A gente trabalha com a parte de tecnologia, né? Em viticultura e enologia, que é a parte de graduação. E trabalhamos com pós-graduação, inclusive estamos com um projeto de mestrado profissional aprovado para começar agora, sabe Deus quando o Covid deixar, né? A gente vai começar um Opa, mestrado bem legal aqui, profissional, junto com a cadeia produtiva, vai ser bem interessante. O primeiro mestrado do opa, Brasil em opa. viticultura e enologia. Olá, hein? Vamos lá, Eu vamos lá. gostei dessa ideia. E médico pode se inscrever nesse mestrado? Mais Complica um, um pouco. mais um. Complica um pouco. Pela tua Bom, graduação, complica um pouco. deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje o nosso tema é intempéries, né? A gente Sim, conversou muito, eu e a Kelly, sobre isso, porque a gente gostou muito daquela postagem que você fez devido à geada, né, que ocorreu no Rio sim, Grande do Sul. Às vezes sim. passou meio batido para o pessoal. Então, a gente gostaria de ampliar. Não tem um tempo longo aqui, lógico, dava para ficar 3 anos aqui falando só de intempéries no Sim. vinhedo. Mas para o pessoal que conhece, para o pessoal que não conhece, que está entrando na live, então, assim, a gente poderia fazer um apanhado geral, do ponto de vista como eu divido, quando eu estudo um pouco de viticultura, um pouquinho do que eu aprendi, consegui dividir entre pestes e as pestes subdivididas e os hazards, as intempéries, vamos dizer assim, que o vinhedo tem, né? E nas pestes a gente tem vírus, tem fungo, a gente tem vertebrados, a gente tem uma gama enorme, né, disso daí. Mas eu gostaria de começar falando sobre as intempéries climáticas, Tá. porque é uma coisa que toda hora, desde que eu comecei lá na BS, em 96, que eu fiz o primeiro curso básico de vinho, o pessoal falava assim, o Brasil não dá para fazer vinho bom porque chove. Chove na época da colheita, como se fosse um problema só brasileiro, e não é. Tudo bem, Sim. a gente tem algumas coisas que não são tão favoráveis. Aqui a gente planta qualquer coisa e dá, né? Lá eles não têm na Europa, por exemplo, não tem assim, não dá Sim. para plantar banana em Bordeaux, É não vai fazer. verdade. Agora, do ponto de vista de intempérie, eu queria dividir essas intempéries com você e dividir essa história, como é que você pensa em relação a isso e ouvir um pouquinho sobre cada uma. Começando com a chuva, por exemplo. O que a Tá. gente
a gente tem, o que realmente atrapalha na viticultura, que a gente pode fazer, que variedade, que Merlot, por exemplo. Eu mostrei para o pessoal que eu estou tomando um Peruso, não sei se você conhece da campanha. Conheço. Eu morei em Dom Pedrito, que é do lado de Bagé. Então... Eu costumava visitar Peruso. É bem legal essa história dessa... A gente pode fazer uma live só sobre a história dessa vinícola, é muito legal. Esse Merlot deles é excelente. Merlot é excelente. Eles estão fazendo vinhos excelentes. Toda a campanha ali está fazendo um trabalho muito legal. Tá? Bom, vamos lá. Como você me perguntou, fatores bióticos e abióticos, né? Então a gente tira os bióticos, tira fungos, vírus, bactéria, né? Insetos, plantas, e passa para os fatores abióticos. Dentre os fatores abióticos, e aí a gente fala de climáticos, de estresses, né? São todos os fatores climáticos que vão causar algum tipo de estresse na planta. Esses estresses eles podem ser positivos e podem ser negativos, né? Existem estresses positivos que a gente busca e que a nova viticultura, a gente chama de nova aí, São Paulo, Minas, Mato Grosso, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, né? Então, algumas delas trabalhando com ciclos invertidos, outras não, né? Mas as que exploram a altitude, por exemplo, né? As altitudes elevadas dessas regiões, aí trabalhando com 700 a 1.100 metros de altitude, que tem noites frias, eles conseguem, né, trabalhar com estresses hídricos durante a maturação. E aí é importante saber que o estresse hídrico ele é bom em uma faixa muito curta de tempo durante o período de maturação. Se eu tenho estresses hídricos, por exemplo, falta de chuva, em momentos-chave, momentos como divisão celular de baga, pegamento de fruto, floração, se eu tenho estresse hídrico aí, a planta acaba abortando muita baga, acaba tendo problemas, tendo prejuízos irreversíveis, dependendo de quanto tempo fica sem chover nesses tempos, nesse ciclo, por exemplo, o estresse hídrico pode sim ser um problema. A falta de chuva pode ser um problema. Só que com a dupla poda, eles conseguiram ajustar certinho naquela época que a maturação ela é feita com estresse hídrico bom, né? Um estresse hídrico pesado, que a planta acaba não morrendo, né? E acaba fotossintetizando, economizando carboidrato, né? Economizando o que ela produz de dia, ela economiza de noite, ela respira menos, então tem uma acidez mais alta, um acúmulo de carboidrato maior, esse carboidrato vai para ciclos secundários, vai formar cor, vai formar tanino, vai estruturar esse vinho. Então, são vinhos potentes, extremamente potentes em álcool, em cor, em taninos, em sobrematuração. Então, o estresse hídrico nesse fator, ele é muito positivo. Em outros, ele pode ser muito negativo. Tá? Falando em chuvas, né? A gente tem... e aí realmente foi o gancho que você deu, né? As pessoas realmente falam, não dá para produzir uva no Brasil, e realmente não é só um problema nosso, é um problema inclusive de Bordeaux, de Champagne, por exemplo, né? Aí a turma pergunta, por que não produzem Cabernet Sauvignon em Champagne? Porque o ciclo não vai amadurecer nunca, Cabernet. Exato. Mas aí eu faço o link e a gente, nós como viticultores, né, como viticultura, nós somos muito jovens e nós erramos algumas coisas. E algumas coisas a gente insiste nos erros, mas muitas a gente já mudou. Né? Por exemplo, campanha gaúcha. Com algumas exceções, é muito difícil você ter um Cabernet Sauvignon de excelência. Né? São algumas safras, por exemplo, a 2019 e 20 será, a 2020 e 21 provavelmente será também, porque a gente está encaminhando para a Laninha e tem essa nova, né, super safra, vamos dizer assim, então a maturação vai ser espetacular dos tintos. Mas a nossa enquanto os raios matam todo mundo na Laninha, a uva fica boa. Isso, e inclusive mata produtor de soja, milho. A gente... Para vinho, para viticultura, é espetacular. Agora a gente começa a trabalhar com commodity para o Brasil, aí já começa a complicar, porque a seca para nós é legal em alguns momentos, para eles já é mais complicado, né?
Mas nós estamos numa região, Serra Gaúcha, que nós estamos nos especializando. E isso há 10 anos atrás, quando eu entrei para dar aula, eu comentava com os alunos, em curto, médio prazo, nós vamos estar com, pode botar aí, 70% base espumante. Nós vamos ser ali a parte do Brasil que vai apostar em base espumante. Por quê? Porque o nosso clima, ele não... E, de novo, né? Com exceção desses últimos anos, e alguns anos pingados ali, a maturação dos tintos ela é extremamente boa. Tá? Em alguns anos ela é boa, em outros anos ela é regular. Mas a maturação das uvas para base espumante ela é boa todos os anos. Por quê? Na época de chuva forte, quando a chuva ocorre, você já praticamente colheu o espumante. Né? Então, já está fazendo vinho base e pode chover o quanto for agora. Eu estou livre dessa. Né? Inclusive, você colheu um pouco antes, com acidez um pouco maior, né? Você está fazendo um vinho base. Esse ano, o complicador foi esse. Que as pessoas geralmente já se ligam mais ou menos quando colhe a uva. Quando que vai colher. O pessoal vai para a praia, passa o Réveillon, volta e vem colher. Hoje, esse ano não deu para ir para a praia e voltar. Teve que colher, porque a maturação estava andando tão rápido que daqui a pouco você precisa ir de 18 brix, né, 17, dependendo de quanto do álcool provável, você já passou de um dia para o outro, 2, 3 dias, aquilo explodia. Aí você perde em aroma, perde em acidez, e tem as outras perdas. Né? Mas dá para produzir vinhos bons, sim, lógico. O grande problema, e principalmente dos tintos, quando eu falo em tintos, é que o produtor tem que ficar olhando para cima. Quando a gente fala em degustação de bagas, né? Vamos degustar baga, o enólogo indo degustar baga, acompanhando a maturação fenólica, tecnológica no campo, amarrando ela com refratometria para ver quantidade de açúcar, né? Álcool provável. As vinícolas que investem mais nisso, recolhem, fazem a amostragem em campo, mandam para o laboratório para ter um screening de maturação fenólica, bom, como é que está de antocianina, como é que está de tanino, como é que está de polifenóis. Então, esse acompanhamento dá para fazer quando a chuva deixa. Né? E a gente fala em chuva de fim de ciclo, são chuvas basicamente de verão. Né? E você pode ter chuvas, e aí como chuvas com grande volume, né, que vão praticamente apodrecer toda a tua produção se você não colhe ela antes. Hoje em dia, ainda as previsões de tempo elas são mais aferidas. Né? Isso, você pode confiar, e é isso com uma semana, né? Uma semana e meia, aí você tem uma alta confiabilidade hoje. Então você pode programar, bom, semana que vem não vai chover, eu vou programar. Vai chover, eu já fico de olho e já começo a programar cantina e tudo para poder recolher isso. Então é olhando para cima, olhando para o celular e vamos ver quando é que vai ser. Agora, uma coisa que o pessoal sempre fala assim, a chuva, e eu sempre falo nas aulas também de uma forma geral, você tem o problema da podridão, de apodrecer, porque chuva, umidade, se for um bago, por exemplo, você pega uma uva com um bago mais compacto, você pega uma Chardonnay, que você tem tendência a esconder mais aquela umidade, ficar dentro ali, você não consegue ventilar tanto o bago, podridão. E outra coisa, diluir, né? A diluição. Sim. Às vezes o pessoal não entende muito isso. A água... em quanto tempo isso acontece? Por exemplo, eu vou colher daqui a uma semana. Putz, começou a chover agora. Quanto tempo eu posso esperar para essa chuva não ser tão... como é que funciona isso, Léo? Na verdade, quando chove, quando a água cai no solo, né, ela demora um tempo para poder ser absorvida. Mesmo porque quando está chovendo, geralmente está bem cinza, né? A evapotranspiração, né? Ou seja, a planta ela passa a perder menos água das folhas numa situação como essa. Então, essa água que caiu, ela não vai entrar imediatamente. Ela não vai entrar via raiz, vai para folha, cacho. Tá? Ela não vai fazer esse ciclo rapidamente. E, lógico, se choveu e você quis apostar que vai ser uma chuva só e depois vai abrir o sol, beleza, ela dilui, mas depois, em uns 4, 5 dias, que seja realmente uma demanda evapotranspiratória bem grande da atmosfera, né, que puxe bastante água, isso vai acabar saindo, né, via folha e você tem um período depois para
para ver. O problema é quanto tempo eu posso esperar se está comprometido já com glomerela, com botrytis, se eu estou trabalhando com pinot, se o meu clone de pinot ele é mais compacto, ele é mais laxo, né? São inúmeras variáveis que quem está no campo já está acostumado com isso, principalmente aqui, o pessoal já tem uma noção um pouco maior de como fazer, né? Quem nunca trabalhou com esse tipo de problemática, por exemplo, pega um chileno, pega um enólogo chileno e bota ele produzir aqui, ele vai enlouquecer. E ao contrário, vai ser muito mais tranquilo. Pega o Vai enólogo ser mais e tranquilo. bota lá. Você fala, tanto que vem gente de fora aprender com a gente aqui, Sim, né? Como lidar com... Inclusive os chilenos, né? Os chilenos estão expandindo a produção, eles querem expandir mais para o sul, né? Que é mesmo ali lá no Chile tem a Cordilheira da Costa, os vales e a Cordilheira dos Andes. Então, os vales eles exploram basicamente os vales do norte, os vales centrais, mas eles estão querendo aproveitar os vales do sul. O problema dos vales do sul é que chove muito, então é uma viticultura praticamente a nossa, né? Eles têm que trabalhar com irrigação em alguns momentos, mas o nível, a quantidade de chuva lá não é como a nossa, mas ainda é Bill e Maieco, né? Isso. Bill e Maieco tem uma quantidade grande de chuva. Chardonnay ainda tinha poucos hectares, era o que dava melhor, né? Mas eu entendo o que você está falando, que eles acabavam... Mas é uma região que preserva muito mais aroma. É uma região que preserva acidez. Então, é a eterna briga. Eu quero descer lá do desertão porque eu tenho problemas com acidez, vou para lá, mas eu vou ter problemas com chuva, né? Então, é tentar mediar isso, mediar essa problemática. Nessa toada, né, da gente falar da chuva, por exemplo, eu queria entrar no negócio da geada, que foi o grande problemática aqui. A minha questão um dos protetores da geada é você irrigar o vinhedo. Sim. É o melhor. Como é que você faz isso num solo que tem irrigação, drenagem pobre? Não, mas é que na verdade a irrigação para... Bom, vamos contextualizar primeiro, né? Isso, vamos falar da geada. Isso. Então, e o que aconteceu? Aliás, você podia explicar para o pessoal como é que funciona essa geada, porque tem 2 tipos de geada, Isso. Nem todo mundo ouviu isso. Isso. Não sei se você quer falar sobre granizo. A gente pode dar uma Vamos falar também. Vamos falar também. Então, terminando chuvas, vamos terminar chuva, certo. Vou falar um pouco do granizo, que é uma problemática para nós muito forte, aqui falando nós, no sul, né? Em algumas regiões também de São Paulo. Geralmente são chuvas de verão, né? São advectivas também, né? Geralmente são dias muito quentes, muito úmidos, que formam aquelas nuvens escuras, né? Cumulonimbus mesmo, aquelas nuvens verticais, elas são nuvens verticais, você olha de longe e fala, ali tem gelo, ali vai cair granizo, né? E granizo você não tem que fazer, a única coisa que você pode fazer é cobrir com tela anti-granizo, que vai te proteger. Santa Catarina, por exemplo, que é a rota ali, São Joaquim, tem uma rota que ano após ano cai chuva de granizo ali. Então o pessoal já cobre os vinhedos com a tela anti-granizo para proteção dessa chuva, tá? Mas realmente, antigamente o que se fazia na maçã? Antigamente se tinha uma rede de produtores que na maçã eles soltavam foguetes. Era material bélico mesmo, eram foguetes com nitrato de prata. Então, essa rede toda soltando foguete, explodindo essas nuvens com nitrato de prata, o que acontecia? Ela precipitava essa chuva antes de congelar. Então, ela caía na forma de chuvas com gotas grossas, né? Mas não congelava. Então, não chegava ao ponto de congelamento. Se todos eles faziam isso ao mesmo tempo, chovia em todos os lugares e não caía granizo em lugar nenhum. Tá? Mas isso é invenção brasileira? Sim. Só que não adianta... a tecnologia não era... Se eu não me engano, era israelense. Tá? Se eu não me engano. Só que aí tu está trabalhando com material bélico, tu está trabalhando com rota de avião, tu está trabalhando com um monte de coisa. E acertar alguém lá. Daqui a pouco acerta um avião, né? E se acertar os pássaros também, depois vem o pessoal do... Ah, também. E outra, né? Nitrato de prata. Prata
tóxico, né? Não é Não é, legal, né? não é. Não é a melhor forma. Só que por muito tempo se controlou granizo dessa forma na maçã, tá? Aqui no sul do Brasil. Era uma das formas, mas hoje em dia não pode, então a única forma é realmente trabalhar com... E causa grandes estragos, tá? Você acaba dizimando o vinhedo, você acaba... E ainda aí com a fruta quase entrando em maturação, pum, cai. E aí, qual é o problema? É que danifica os frutos, mas danifica a madeira que você estava crescendo para o próximo ciclo. Então, é um estrago, por vezes, muito mais violento do que essas geadas tardias, né? O que a gente teve geada agora são geadas tardias, geadas que ocorrem no fim do inverno e no início da primavera, né? Que geralmente para nós aqui, até o dia 20 de setembro, é a data que a gente... Nós, Rio Grande do Sul. Se você falar nós, Santa Catarina, pode dar geada em qualquer momento. Deu geada ontem em Santa Catarina, tá? Só que não foi uma geada muito forte, que acabou congelando só a relva. Então, ali é 1 metro e 20 de altura, onde estão, né, as inflorescências, onde está o dossel vegetativo crescendo, não chegou a congelar. Mas teve geada ontem, né? Tem geada em dezembro, tem geada em janeiro, em São Joaquim. Então, é outra história, né? É por causa da altitude, basicamente. Sim. Ali é uma latitude 27, 28, tá? Mas ali o que compensa, a grande problemática para geadas, que é o trunfo deles nas noites frias, né? Para maturação, é que ali está entre 1.000, 1.100 até 1.400 metros de altitude. Então, inclusive algumas variedades não se acostumam a essa 1.400 metros de altitude. Então, você quer produzir teróldego numa altitude acima de 1.100, você já tem problema. Ela não, a inflorescência ela não consegue se desenvolver, ocorre filagem, ocorre problemas de produção. Em alguns lugares você não consegue produzir realmente, tá? Vamos lá, que nosso tempo é curto, né? Se você quiser, se você puder, eu estendo um pouquinho mais. Depois a gente sai e entra de novo. A gente estende um pouquinho. Geadas, existem 2 tipos, tá? Existem geadas de irradiação e geadas de advecção, tá? Se tiver que ser uma geada mais... Se eu puder dizer para você, ó, existem geadas mais tranquilas e mais pesadas, tá? As mais tranquilas são geadas de irradiação. São geadas de inversão térmica. O que é inversão térmica? Mais ou menos ali, entre 0, ao nível do solo, até 8 metros de altura, tá? Você tem ali, na relva, próximo a -2, -2,5, tá? Aí ela vai subindo, ali mais ou menos 4 metros de altura, tá a 0, que já passou do dossel vegetativo, ou seja, o dossel vegetativo já está num ambiente de congelamento, tá? E aí isso vai mais ou menos até 8 metros, está a 2 graus, tá? De 8 a 20 metros é aquela camada de inversão térmica que está mais quente, é uma camada mais quente. Então tem uma camada de ar frio até 8 metros, mais ou menos. De 8 a 22 metros de altura tem uma camada de ar mais quente presa, tá? Que é a inversão térmica, e lá para cima aí começa de novo, 0, -1, aí vai lá para cima, né? Ali acima de 30, 40 metros, aí começa a esfriar realmente, tá? E você tem uma manta de calor, então. Ali. Exato, isso é inversão térmica. São aquelas geadas de dia frio, de dias bem frio e solo e céu aberto. Tá? Vai você fala, nossa, que dia bonito, mas está tudo branco aqui. Isso. Vai irradiando, vai perdendo calor, só que em algum momento forma essa camada mais quente que prende esse ar frio embaixo. O que alguns países fazem, né? O Chile é um que faz, eu já vi fazendo com helicóptero, isso, tá? Qual que é o helicóptero? É pegar essa camada de ar quente realmente e misturar com o ar frio de baixo para aumentar a temperatura. Não, mas... Exato. Exato. Aí você vai ter que investir em ventiladores, né? Napa Valley. Napa Valley, se tu já foi, quem já foi, quem conhece, já viu fotos, você vê que de
de distâncias em distâncias, eu não sei no Napa quanto que eles usam. Enormes e altos. Exato, enormes e altos, justamente chegando ali entre os 12 e 14 metros de altura. Para quê? Para girar aquela pá, fazer com que aquela massa de ar quente que está presa se misture com a massa de ar frio que está embaixo. Então, isso causa ao invés de causar um resfriamento próximo ao dossel vegetativo e produtivo, acaba aumentando a temperatura. Só que para nós, por exemplo, para o Pampa, já não adianta isso. Por que não adianta lá no Pampa? Porque lá no Pampa, essa radiativa ou de radiação, ela ocorre com menos intensidade. Lá ocorre com mais intensidade a geada com vento. Então, que é a de advecção. Se você tem geada com vento, não tem o que fazer. Aí sim entra a questão de irrigação. Tá? Ó, a Ângela da Atílio Mock aqui está entrando. Você conhece lá o pessoal, os brasileiros que tem uma Atílio Mock do Chile? Ah, de Casablanca. É. Aí, Casablanca é comum, e realmente é comum os voos de helicóptero. Tá? Eu lembro disso, quando eu morei em Vinha del Mar, eu estudava em Valparaíso e eu passava direto por ali. Então eu via muito essa movimentação, inclusive que vamos fazer, porque aquela região ali de Casablanca, ela tem essa questão das noites mais frias, né? Justamente para preservar aroma, preservar acidez. Então ali eles usam desse artifício para preservar a acidez de vinho e aromas, mas também tem um risco maior com geadas, né? E aí, como é que eu vou combater isso aqui no Brasil? Né? Principalmente na nossa região aqui, que é toda montanhosa, não adianta eu botar hélice, que não vai me adiantar de nada. Inclusive, eu boto a hélice lá em cima, eu estou com um problema aqui embaixo, né? E como é lá embaixo, o ar frio é que nem água. O ar frio é exatamente que nem água. O fluxo do ar frio, ele é mais denso, ele cai e vai indo para as baixadas. Então, se é a baixada, eu posso botar o ventilador que for ali, não vai adiantar. Então, eu posso trabalhar com fogo, tá? Com focos de calor. Como eu comentei no vídeo, são pequenos focos de calor em uma área muito grande. Bordeaux, às vezes a gente vê imagens. As latinhas lá. As latinhas espalhadas por todo o vinhedo. Ou seja, calorificamente, né, pensando em física, é melhor você ter pequenos focos distribuídos em uma grande área do que grandes focos em pequena área. Tá? Só que isso vale nas geadas de irradiação. Por quê? E é bem legal, você vê os focos, tá? Quando está bem calmo, não tem vento, está frio, você já percebe lá com o termômetro que está baixando, e isso já a partir das 8 da noite você começa a baixar 1 grau por hora, tá? Você vai vendo lá, vai dar lá pelas 4 da manhã, 5 da manhã, uma geada bem pesada. Então eu já começo a me preparar, já preparei um dia antes, porque eu já tenho hoje em dia como prever isso, né? Pequenos focos, acendo eles próximo ali de 0, tá? -0,5, não precisa acender antes disso, porque já pensou quantos potinhos tem ali? Já pensou qual é o volume de diesel que tem ali? Qual é o volume? É um custo alto de combater. E outra, material humano, gente correndo que nem os loucos pelo vinhedo a noite inteira. Aquele negócio frio, gelado. Isso, fica bem desbaratinado mesmo. Tá? Fica todo mundo louco. E nessa situação que não tem vento, você percebe que a fumaça sobe. E quando ela chega no próximo aos 8 metros, ela não passa. Como se tivesse um campo de força. Ela chega nos 8 metros e começa a correr paralelo. Então você vê, bom, nessa situação vai funcionar. Não vai congelar, pode ter certeza. Agora, o problema é que elas não ocorrem. Ela pode ocorrer sozinha de radiação, mas a de radiação pode virar advecção de uma hora para outra. E ela pode ser uma geada mista. Aí, quando tem geada mista, é só uma solução. É utilizar água. É utilizar água. Não, se você tiver um sistema de irrigação instalado, tá? Que é o sistema de irrigação para combate à geada, ele é diferente do sistema de irrigação utilizado para manutenção, para reposição de água perdida pela planta. Tá? Esse geralmente se usa ou gotejamento ou microaspersão para baixo.
para combater geada, são aspersores grandes e eles jogam por cima do dossel vegetativo. Então eles ficam eles simulam uma chuva, tá? Essa chuva sendo simulada a baixas temperaturas, quando chega a 0, -0,5, -1, -1,5, nessa situação pode baixar até -4, se você quiser. Que nem São Joaquim chegou a -8. Pode baixar -20 não, porque vai queimar. Mas baixou ali a -8, -10, a planta não vai morrer. Você vai dizer, como não? Tá? A partir, lógico, você tem que ligar a irrigação um pouco antes, né? Não vai ligar o próximo ali, porque não vai ter a eficiência. Então você liga umas 2 horas antes do que você está projetando que vai cair o teu congelamento. Isso vai simulando uma chuva, vai causando molhamento foliar e vai congelando. As inflorescências, elas ficam encapsuladas. E é engraçado, né, você pensar que lá dentro do gelo é mais quente do que fora, né? Exatamente. Porque aí é que está a física, a beleza da física, né? Física, o gelo, ele não baixa de 0 grau. A água, né? Ela baixa um pouquinho porque não é água pura. A água pura é 0 grau. Aqui a nossa água tem solutos, tem qualquer coisa. Vai baixar ali -0,5, menos alguma coisa. Mas essa temperatura, ela não congela a água interna. O grande problema da geada é que as geadas, elas fazem com que a água intracelular e a água extracelular se congelem. Ao congelar, a água expande. E ao expandir, rompe célula. Então, vai romper tudo ali. E no outro dia, quando você for olhar, vai ser uma imagem de queimadura. Realmente vai queimar, vai estar queimado. Ela vai estar... No outro dia de manhã vai estar um verde mais escuro, depois vai ficando marrom, necrose, tecido morto. Então eu vou ter que trabalhar com podas, com repodas, e aí a vitis vinífera é bem problemática nisso, né? Porque em vitis vinífera você aposta todas as suas fichas nas 2 ou 3 gemas, geralmente se usa 2 gemas, que são produtivas. Se essas gemas brotam e vem uma geada e mata, você perdeu a produção. Perdeu 100%. Pode botar 100%. Porque o que vai rebrotar ali vai dar um ou outro cacho solto ali que não vai dar nem para prensar numa... Não vai dar para prensar nem para fazer umas garrafas de vinho. Tá? Então, qual é o problema? Você tem que depois analisar o dano e começar a podar e botar e já entrar com fungicida, porque essas queimaduras que causam são feridas abertas. Com a quantidade de esporo fúngico que tem, para entrar alguma doença ali, é rapidinho. Aí você tem que entrar com... dá para entrar com aminoácidos, né, de fácil absorção, de rápida absorção, para tentar reconstruir esse tecido o mais rápido possível no pós-poda. Então, e por que eu faço a poda? Eu tenho que fazer a poda para que aquelas gemas que não vão produzir, produzam os ramos, os galhos, que eu vou podar no outro ano. Então, eu tenho que investir como se eu tivesse produzindo, não vou produzir nada, vou gastar com fungicida, vou gastar com repoda, vou ter todos os gastos e não vou ter... Colheita seca. Então, esse é um grande problema. Né? Por isso que em 56, a Malbec basicamente foi dizimada de Bordeaux por uma grande geada que se seguiu a várias doenças, né, que acabaram por reduzir drasticamente a quantidade de Malbec em Bordeaux. A gente tem que tomar muito cuidado. O nosso maior problema aqui é doença. Tá? Falando em intempéries, o nosso maior problema é chuva. Tá? É molhamento foliar, é molhamento de cacho. Tanto que uma das alternativas é cobrir. Fazer um efeito guarda-chuva ali, que foi inclusive a minha tese de doutorado, só que com uva de mesa. Então a gente trabalha com proteção, né? É um cultivo protegido, que é o efeito guarda-chuva, não deixa com que molhe folha nem cacho. E aí você consegue trabalhar isso muito melhor. Tá? Porque não fecha o triângulo, né? Você tem o triângulo de hospedeiro, você tem numa ponta aqui, num vértice você tem o hospedeiro que ele é suscetível à doença, você tem o esporo fúngico, que está sempre no local, inclusive no cultivo protegido ele é muito maior, e você tem a condição. Se você quebra isso, porque você não dá a condição para o fungo crescer, ele não cresce. Mas aí, lógico, tem plasticultura, tem outras ações que geralmente o pessoal não gosta primeiro, né? Mas, por exemplo, a Garibaldi está produzindo um Chardonnay
espetacular, excepcional, tá? De uvas de cultivo protegido. Chardonnay em cultivo protegido, estão vinificando ela e mais um baita vinho. Tá? Mas lógico, é de cultivo protegido. Esse triângulo que você falou me lembrou muito o que a gente estuda em medicina, é homeostase. Uhum. Que a gente é igualzinho. É a quando a gente fala em doenças. Que é a patologia, né? Exatamente. Vocês estudam patologia humana, a gente estuda patologia vegetal, mas é a mesma coisa, é homeostase. Agora eu volto com aquela pergunta que eu fiz antes para você. A irrigação, ela pode ser ruim num lugar onde você tem uma baixa drenagem de solo? Ou seja, eu vou irrigar, eu sei que meu solo Sim. não tem uma drenagem muito boa. Mas aí eu fico entre a cruz e a espada, né? Ou perco com a geada, ou eu vou correr o risco de ter um solo com pouca drenagem. Mas assim, lógico, é bastante água. Se a gente calcula o volume de água que a gente utiliza para combate em geada, é um outro problema também. Não adianta você ter todo um sistema instalado se você não tem água, reservatório, para poder manter isso. Né? Uma vazão aí, tu coloca uma vazão aí de... eu nem lembro de cabeça, mas é muita água. Assim, é milhões de litros numa noite. Tá? Mas a tua pergunta ela é bem pertinente. Você fica entre a cruz e a espada, mas é melhor apostar. Aposta, porque em algum momento isso vai drenar depois. E não é uma chuva de... Ela é uma chuva que se estende durante o tempo. Não é aquela chuva que cai toda de uma vez só. Por mais que teu solo seja ruim de drenagem, ele vai conseguir drenar essa chuva, tá, nesse tempo. É diferente de chover 100 milímetros em 1 hora, né? Do que chover, aí a gente simula uma chuva aí de 100 milímetros em 8, 10 horas. Né? Esse aspersor é uma máquina enorme, porque eu conheço a irrigação por gotejamento, que era aquela mangueirinha que fica lá pingando, né? Na verdade, a bomba, o sistema hidráulico, o sistema de bombas e de canalização de água é praticamente o mesmo, tá? Só muda que no gotejamento tem 2 gotejadores, geralmente, né, em cada, ou 1 ou 2, ou 2 linhas, com 1 ou 2 também, tá? Que geralmente gotejamento se utiliza para quando, por exemplo, São Paulo, Minas, que tem problema com água, que tem problema em algumas partes do ciclo invertido ali na maturação, que a demanda evaporativa, evapotranspiratória, ela é muito alta. Então, você acaba botando essa água direto no solo e essa água ela fica dentro do solo, ela forma um bulbo úmido embaixo do solo. Então, as perdas com evaporação, elas reduzem quase a nada. Tá? Em compensação, se eu uso microaspersores faz uma chuvinha. Tá? Uma chuva, tá? Ela faz uma chuva. Os microaspersores geralmente eles são sobrepostos, essa chuva ela é sobreposta, então você coloca num distanciamento que sobrepõe aí 30% de sobreposição de chuva e aí você distribui isso no campo. Os aspersores, na verdade, são... Você esse negócio de jardim, que fica no jardim? Isso, é mais ou menos isso. Ele fica... tem uns grandes que eles batem assim, e aí joga, a água ele vai girando e vai jogando a água em mais, no volume, numa área maior. Então ele abrange uma área muito maior e o objetivo disso é que a água caia em cima do dossel e não embaixo do dossel. Né? Então a ideia o sistema de irrigação para combate de geada, ele é completamente diferente do sistema de irrigação para suplementação de água, complementação de água que foi perdida via evapotranspiração. Então, nós falamos de chuva, falamos de granizo, falamos de geada, falamos de vento e outro. Vento, a gente tem problema com vento no Brasil? Tem. Muito, muito. Os problemas com vento, eles são bem pontuais, tá? Em algumas épocas. O vento ele é extremamente danoso no início de ciclo, quando a gente poda e as brotações são pequenas. Quando essas brotações são pequenas, e aí a gente vai lá para o sul do Rio Grande do Sul, que tem o minuano. Já ouviram falar no minuano? Tinha até tinha um refrigerante, né? O minuano de mão, né? Para quem tem mais de 40 anos aí vai lembrar. Eu tenho 51 e tomei muito.
E o vento minuano aqui é aquele vento que o gaúcho costuma dizer que é de renguear cuspo, né? Que o cachorro fica rengo, fica apertado de frio. É um vento extremamente gelado. Quando pega no rosto, parece que vai cortar o rosto. E aquilo para a planta, quando está com a brotação muito jovem ainda, que é muito tenra, isso começa a bater e pode causar danos de quebra, como se fossem danos de geada. Não que vai congelar, mas as quebras, se quebrar aquele raminho, eu perdi o ramo. Então, como se fosse um Mistral na Europa. Isso, mais ou menos. Mais ou menos. E além disso, esse vento frio em início de ciclo, ele te traz uma doença fúngica, tá? Agora eu tô com todas as doenças na cabeça e elas me resolvem fugir. Alguém aí daqui a pouco vai me ajudar. Deixa eu ver se eu tenho umas colinhas aqui também de doenças. Poxa vida, calma. Não pode acontecer isso. Não é a Phomopsis Não. escoriose? Não, é uma doença de início de ciclo. Ficam umas manchas pretas fundas, parece que rajou. Pô, cara, eu não... Impressionante. Depois eu já vou lembrar a doença, tá? Que é uma doença que é... tem uma aluna sua aqui, a Letícia está aqui, tá elogiando, inclusive. Então Letícia me ajuda aí. A doença que eu esqueci, eu não posso... Até realmente cansado. Essa semana foi bem pesada para mim, mas eu já vou lembrar, tá? Não é escoriose, Leti. Tá, ok. Essa Antracnose. Doença... Antracnose. Muito obrigado. Antracnose, Muito ela obrigado, lembrou. Leti. Antracnose, ela é favorecida pelos ventos gelados que tem. Ele chega a pegar aqui bastante também, mas é um grande problema que se tem no sul do Rio Grande do Sul, que é favorecido por esses ventos gelados de início de ciclo. A gente tem que lembrar que o início de ciclo para nós aqui, né, quando se poda ali em agosto, setembro, realmente é fim de inverno e início de primavera. Ainda tem aquela transição, não se sabe muito bem se é inverno. É o que está acontecendo aqui. Não, lógico que não são temperaturas de inverno, mas hoje está frio hoje. Está frio. Está frio. E aí a gente começa a ir para o Pampa. Esse frio pode ser que daqui a pouco entre uma frente fria que vem mais leve agora, as últimas, né? Mas acaba esfriando aqui. E aí você pensa em São Joaquim, como é que funciona isso. Está tão frio hoje que geou realmente em Santa Catarina ontem. É a mesma massa que está aqui, só que, lógico, lá se comporta de uma forma diferente pela altitude, né? E o vento, o que a gente faz no Brasil? Alguns lugares na Europa a gente sabe que são abrigados por florestas naturais. No caso, Bordeaux ajuda, tem a floresta lá, a Lelândia acaba impedindo um pouco o ar marítimo, ajudando ali a uma proteção. Mas o que a gente tem alguma coisa no Brasil? Se trabalha com quebra-vento. Se trabalha com quebra-vento. Tá? Só que, lógico, os quebra-ventos eles são eficientes até uma certa distância, né? Porque o que é o quebra-vento? Você planta álamos, plátanos, né? Geralmente se trabalha com álamo, que ele é fino e alto. Então, você faz uma barreira de álamo, esse vento vem, ele como se fosse uma rampa mesmo, ele vai dar uma rampada ali nos álamos e nos plátanos, e ele vai cair lá bem longe do vinhedo, ou lá no fim do vinhedo. Que aí você, se quiser ter mais uma eficiência, vai ter que fazer uma outra camada outra plantação de álamos aí. Você vai ter. Isso aqui, na verdade, e aí entram outros problemas. Porque se eu começo a barrar vento, que no início da produção ele é ruim, ele é prejudicial, lá no meio da maturação ou próxima à maturação, o vento dentro do vinhedo ajuda a secar, né? Então daí eu fico, né? Ponho, não ponho. Tanto que a gente até estava discutindo sobre isso, porque as mesmas pessoas, vamos dizer assim, né? O mesmo grupo étnico que planta uva aqui foi o que levou a uva para o sul do Rio Grande do Sul. E eles levaram álamo, levaram plátano, levaram muito plátano. Aqui a gente costuma ver os plátanos, inclusive, servindo como escora
de latadas, né? Dos sistemas de condução latada, horizontais. Eles tentaram levar isso para lá, mas lá não vingou. Por quê? Ele tinha uma função inicial boa, mas depois eles precisam que o vento entre. Inclusive, porque eles têm problemas sérios com o míldio na própria baga. Tá? Então, se não tem vento, se você não faz uma desfolha muito bem feita, e esse vento não tire essa umidade próxima à região dos cachos, o ataque de míldio nos cachos ele é bem prejudicial naquela região. Já vi perder tudo antes com baguinhas ali com 3 milímetros, 4 milímetros, mumificadas, pretas, por ataque de míldio. E o pessoal Agora, nem reparou que era isso. Não, acontece tão rápido às vezes que se não cuida, geralmente o pessoal também faz do preventivo, né? Então trabalha com calendário. Desde o começo, né? Desde a saída do... Se você tem uma condição de vento deficitário, você não abre esse dossel, não tira folhas, não tira brotos, a chance de você perder é muito grande por míldio. Muito grande mesmo. Léo, com relação acho que assim, do ponto de vista das intempéries, acho que a gente cobriu a maior parte, né? Tem alguma outra intempérie que você gostaria de falar? Porque eu gostaria de fechar e abrir de novo para a gente falar um pouquinho, se você tiver um tempinho aí, pelo menos mais um pouquinho, para a gente falar sobre as doenças. Você se incomodaria de ficar mais um pouquinho com a gente? Não, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Eu só peço desculpa do meu cérebro de não ter lembrado de antracnose, mas... Imagina! Assim. A gente, acho que nós falamos de todas as intempéries aqui, acho que a gente cobriu bem, você explicou de uma forma muito didática. Então, como a gente tem mais 1 minuto aqui no Instagram, eu vou fechar, vou pedir para o pessoal entrar de novo e a gente fala um pouquinho de doenças, pode ser? Pode ser, sem problema. Então, pessoal, que nem falava o professor lá, é só um bocadinho lá, porque o salário, é pai bola, já voltamos.